mais queria agradecer muito ao professor Eduardo Franco este convite, dizer que o tema que me deu que é muito difícil, porque esta coisa do futuro nem sempre é muito fácil de adivinhar. E isso é a primeira coisa que eu gostaria de deixar patente, é que é bastante mais fácil a gente acertar no passado do que estar a adivinhar o futuro, e eu tenho o papel hoje do Notre Dame aqui, tentar dizer o que é que vai acontecer nas próximas décadas à dermatologia, o que é muito difícil. Porquê que é muito difícil? Porque nas várias áreas a forma como se faz o desenvolvimento é muito diferente. Por exemplo, se olharmos para as telecomunicações, por exemplo, vemos que há 50 anos era muito diferente do que temos hoje. Hoje temos os computadores, temos os telemóveis, temos a internet, temos as redes sociais, por exemplo. Enquanto que na área dos transportes está tudo mais ou menos na mesma do que há 50 anos. Continua a haver os carros, os comboios, os aviões, não há aquelas naves espaciais generalizadas que em muitos filmes víamos anunciar, não há transporte aéreo individual e muito menos o teletransporte. Isto para dizer que em áreas diferentes a evolução pode ser imensa ou pode ser quase nenhuma. No fim do século XIX, neste Tratado de Dermatologia Português, vemos como é que se classificam as doenças da pele. E vem, por exemplo, que há umas doenças que se chamam doenças eritematosas, quer dizer, doenças em que quando olhamos para a pele vemos vermelho. Qual é que era o problema? É que essas doenças englobam tipos de doenças muito diferentes uns dos outros. Envolvem, por exemplo, a urticária e a pellagra. A pellagra é uma doença carencial por falta de vitamina, enquanto que a urticária nada tem a ver com isso. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? As doenças estavam mal classificadas, porque a única coisa que os antigos tinham era o sintoma ou o sinal e não sabiam exatamente o que é que se estava a passar a nível celular. O que é que nos trouxe os últimos 100 anos a dermatologia? Trouxe o reconhecimento como especialidade, porque inicialmente fazia parte da medicina interna, trouxe uma vertente cirúrgica, um muito melhor conhecimento do que é que se passa em cada doença, o que nos permite classificar corretamente as doenças, um grande desenvolvimento da histopatologia da pele, o que significa que os médicos ficaram muito mais aptos a diagnosticar a doença ao nível celular, desenvolvimento da genética e da biologia molecular e cada vez maior capacidade de transmitir conhecimento. Ali está o professor Juvenal Esteves, que porventura foi o maior dermatologista do século XX em Portugal. Para tentar adivinhar o que é que vai acontecer à dermatologia, ajuda bastante ver o que é que a atual sociedade não quer. O que a atual sociedade não quer são as coisas que levam muito tempo a fazer, as coisas que obrigam a pensar muito, tudo o que é velho, tudo o que é muito caro, tudo o que é muito difícil de aceder e tudo aquilo que não traz um resultado imediato. Portanto, o que é que podemos dizer que a sociedade do futuro vai querer? Vai querer as coisas que se obtêm de imediato, não há problema se forem descartáveis, porque habitualmente não serão coisas muito caras, mas o que importa é ter no momento aquilo que queremos. Um bom exemplo é com uma impressora 3D, fazer uma pecinha que precise, por exemplo, para uma cirurgia dermatológica e obtê-la ao fim de uns minutos, tenho a peça que quero, com as dimensões que quero. Também quero tudo o que é novo, tudo o que é natural. Há uma chamada à terra, as pessoas perdem a ligação à terra e, portanto, tudo o que é natural para as pessoas, de uma forma geral, é uma coisa positiva. Tudo o que é muito tecnológico, tudo o que é individualizado. Temos que pensar que, por exemplo, hoje já há pessoas que são tratadas para o cancro de forma completamente individual, ou seja, testam-se os medicamentos para perceber quais são os medicamentos que aquela pessoa em concreto vai responder melhor devido à genética que tem, e usam-se um medicamento só para uma determinada pessoa. Tudo o que é barato será apelativo, tudo o que prolonga a vida é apelativo, ou seja, a sociedade quer muito a eternidade, e, sobretudo, e eu poria esta à frente de todas as outras coisas, o que a sociedade quer é tudo aquilo que se pode trazer no telemóvel. Ou seja, tudo aquilo que pode aceder de forma instantânea com o telemóvel. Isto para onde é que vai empurrar a minha especialidade médica? Vai empurrar a dermatologia para uma medicina cada vez mais ambulatória, aquela coisa dos internamentos que havia antigamente, que ainda existem neste hospital aqui ao vosso lado, o Hospital Santa Maria, é uma coisa que vai deixar de existir. Uma dermatologia, sobretudo, de cuidados domésticos, em que a pessoa está em casa e vai poder aceder a um cuidador através do telemóvel ou através do computador. Isso vai obrigar uma dermatologia à distância, será uma teledermatologia em que o cuidador não está diretamente ao lado da pessoa, mas que pode estar a 600 km. Vai haver uma dermatologia que vai privilegiar a inteligência artificial, cada vez tudo mais feito por robôs, com um erro mais frequente, sem compaixão, no sentido do amor, e cada vez atos possivelmente mais baratos por serem realizados não por pessoas, mas por robôs.
uma dermatologia cada vez mais geriátrica, porque cada vez a população está a envelhecer e, portanto, esperamos também que seja cada vez mais uma medicina dirigida a esse extrato da população, e também uma medicina muito especializada, do infinitamente pequeno. Vocês reparem que no início do século XX não havia dermatologia, depois passou a haver dermatologia. Hoje, dentro da dermatologia, há pessoas, como é o meu caso, que me dedicam às doenças do cabelo, mas outros dedicam-se à psoríase, outros dedicam-se à cirurgia, cada um dedica-se a uma coisa. E provavelmente este partir cada vez mais a dermatologia e haver especialistas cada vez de partes mais pequenas do conhecimento, provavelmente será uma realidade cada vez maior no futuro. Mas outras coisas são empurradas também por isto, ou seja, uma medicina de robôs em que há uma perda do contacto humano. As pessoas vão ter tendência a procurar esse contacto humano de outras formas. E onde é que vão encontrá-lo? Nas medicinas alternativas, ditas naturais, de proximidade à terra, de humanidade. Na medicina fast food, que é o que as pessoas querem ao imediato. A pessoa vai ao hipermercado, faz compras e à saída vai ali um médico que observa de forma imediata, ou um robô que faça esse mesmo ato. E também alternativas não médicas, ou seja, penso que as pessoas tenderão a procurar alternativas não médicas para problemas médicos, nomeadamente alternativas religiosas, de ócio, de vícios, de vida virtual e outras. A medicina, e a dermatologia em particular, será, como vos disse, empurrada para uma medicina completamente à la carte, ou seja, orientada pelo estudo genético da pessoa, em que os medicamentos são concebidos para essa pessoa e não para uma faixa grande de pessoas. Portanto, haverá uma individualização muito grande dos atos médicos, mas ao mesmo tempo com uma despersonalização, ou seja, não haverá uma consulta com emoção, não haverá uma consulta com compaixão, porque provavelmente os atos não serão realizados por pessoas, mas serão realizados por robôs. Será cada vez mais uma medicina baseada na evidência, com protocolos e com algoritmos. Um algoritmo é o conjunto de regras que permitem, em passos elementares finitos, resolver um problema. Isto significa que executa de uma forma sistemática, mas totalmente cega. O problema é que as pessoas são completamente diferentes, têm uma cultura diferente, têm uma história diferente, sentem as coisas de forma diferente e, portanto, esta forma cega de resolver os problemas provavelmente dará muitos problemas no futuro. Para esta forma de medicina baseada na evidência, nos protocolos e nos algoritmos, um médico com experiência não tem muita importância, ou seja, é mais importante o médico que conheça o protocolo do que propriamente o médico que observou muitos doentes no passado. Quais são os principais efeitos que a tecnologia vai ter na minha especialidade? O primeiro é a capacidade de ver um infinitamente pequeno em vivo. Ou seja, neste momento, quando nós queremos saber exatamente o que é que se passa ao nível celular com uma pessoa, o que é que fazemos? Fazemos uma biópsia de pele, que significa retirar um bocadinho de pele, e depois no laboratório o histopatologista vai observar essa pele que nós retiramos e vai dizer qual é o processo patológico que está subjacente. O que é que está a acontecer cada vez mais? É nós conseguirmos chegar a este nível celular nas próprias pessoas. Ali na imagem do meio, a imagem da esquerda é a histologia normal de uma biópsia. Na imagem do meio, observa os vasos num paciente com uma psoríase, como se observam muito bem os capilares à superfície da pele com uma máquina de aumento que se chama tricoscopia. E na imagem da direita tem uma microscopia confocal em que se consegue ver ao nível celular, ou seja, numa pessoa com psoríase, nós conseguimos ver ao nível celular que há muito menos inflamação. Isto é uma coisa absolutamente notável, porque vai haver um dia em que deixa de ser necessário efetuarmos a tal biópsia para poder saber exatamente o que é que está a acontecer na pele, se conseguirmos em vivo ter dados suficientes que nos permitam fazer os diagnósticos. Isto terá importância não só para o diagnóstico, mas depois também para acompanhar a melhoria que a pessoa tem, ao nível celular, sem ter que realizar biópsias. Será um ganho muito, muito grande. Outro efeito da tecnologia será a capacidade de manipular geneticamente e conseguir obter tecidos, fazer clonagens e termos um tecido, seja de células nervosas, seja de pele, seja de cabelo, como vê aquele ratinho ali em cima. Hoje em dia já se conseguem coisas notáveis nos modelos animais que temos relativamente ao cabelo. Conseguimos injetar células pluripotenciais nos ratinhos e fazer cabelo num ratinho geneticamente calvo, o que é uma coisa relativamente notável. Nos humanos está a ser muito difícil isso, porque está a ser muito difícil transformar aquilo que são as células e os tecidos numa estrutura tridimensional que é o folículo, que é a fabricazinha que origina os cabelos. E, portanto, está a ser ainda um bocadinho difícil, mas acredito que ainda durante a nossa vida
possamos ver cabelo infinito, no sentido em tirarmos umas células à pessoa e a partir dessas células podemos ter quanto cabelo queremos para colocar na cabeça de uma pessoa. É uma espécie de deixar de ser carecas. Penso que a tecnologia também vai ter outras consequências. Por exemplo, na comunicação médico-doente vai haver uma profunda alteração, vai haver um acesso praticamente imediato ao prestador de cuidados, mas com uma ausência de intermediários, ou seja, provavelmente deixará de existir o hospital ou a clínica onde a pessoa vai, acede diretamente ao médico, mas sem o ver sequer, e sem a presença dele, com um privilégio da inteligência artificial, ou seja, tudo o que possa ser feito por uma máquina será feito por uma máquina, com uma perda de relação e com uma perda de compaixão no sentido de amor. Será sobretudo uma medicina que eu chamo uma medicina mecânica. Outro efeito da tecnologia, que a tecnologia vai ter a longo prazo, é quem é que manda no sistema. Se eu me reportar, por exemplo, ao tempo em que eu era aluno de medicina, quem é que fazia as leis dentro da pediatria? Era o grande pediatra que havia em Lisboa, na altura o professor Cordeiro Ferreira. Se ele dizia que as coisas faziam assim, toda a gente assumia, era a pessoa que mais sabia e o que ele dizia é o que se faz. Atualmente não funciona assim, ou seja, quem é que manda atualmente? Atualmente quem manda é o consumidor em grupo. As pessoas, através das redes sociais, falam e geram ondas muito fortes que determinam que as opiniões se difundam de uma forma muito, muito, muito eficaz, e são estas redes que vão ditar o futuro. O futuro de um médico que esteja mal nessas redes pode ser deitado por terra em 5 a 10 minutos. Neste momento, nos Estados Unidos, há já médicos que contratam empresas com o único objetivo de limpar o seu nome, ou seja, detectam quando há crítica negativa de um paciente e imediatamente lançam 10 ou 20 críticas positivas para contrabalançar esse efeito negativo das críticas. Exatamente, o que é um mundo um pouco estranho, mas no qual nós nos estamos a aproximar. Penso, juntando isto tudo, que no futuro vamos ter duas dermatologias diferentes, ou seja, as pessoas vão ser vistas de duas formas muito diferentes. Vai haver uma dermatologia massificada, que eu chamarei a dermatologia para 95% das pessoas, que será uma dermatologia doméstica, à qual a pessoa acede em casa através do computador ou do telemóvel, sem médico, será sobretudo baseada em dispositivos, em algoritmos e eventualmente para os tratamentos em robôs que poderão ir à casa da pessoa fazer algumas coisas, que será uma medicina muito dada ao erro, será uma medicina insensível, que perde o valor inerente ao contacto entre as pessoas, que é uma coisa muito importante em medicina, e será uma medicina relativamente barata. E depois vamos ter uma segunda medicina, e uma segunda dermatologia neste caso, que será uma dermatologia personalizada. Que será uma dermatologia de nichos, e de nichos porquê? Porque tudo o que seja para grupos relativamente pequenos de pessoas não será tão rentável desenvolver inteligência artificial para tratar esses pacientes. E, portanto, em pequenas coisas, no meu caso, por exemplo, se uma pessoa tiver uma foliculite de Calvante, que é uma doença rara do couro cabeludo, provavelmente não é muito rentável obter em inteligência artificial tudo o que é necessário para diagnosticar e tratar essa doença. E, portanto, nestes pequenos nichos, eu penso que conseguiremos, os médicos, continuar a trabalhar. Por outro lado, será uma dermatologia presencial, de consultório, muito mais do que de hospital. Hoje a tendência é muitas medicinas de hospital. Será uma dermatologia de consultório e realizada normalmente por médicos muito experientes. Será uma medicina dirigida com grande acuidade diagnóstica e com menos erro do que a tal outra dermatologia mecânica, em que se mantém a relação médico-doente como nós ainda a conhecemos, com toque, com compaixão, mas será provavelmente uma medicina mais cara e bastante mais exclusiva, não acessível à maior parte da população. Então, tentando responder aqui ao desafio do Eduardo, quais é que me parece que serão os maiores progressos? Os maiores progressos penso que serão muito maior acesso a tudo, aos atos diagnósticos, mas também aos atos de tratamento sem a pessoa sair de casa. Com um telemóvel pode mandar analisar um sinal, receber a resposta e ficar tranquilo, por exemplo. Muito maior capacidade de chegar ao diagnóstico, porque vamos ter exames celulares tridimensionais, o tal ver em vivo que eu vos estava a dizer há pouco, vai tornar obsoletas as biópsias. A visão, a capacidade de ver o infinitamente pequeno, ao nível celular, exatamente o que é que se está a passar, e com uma grande vantagem, exames não invasivos, ou seja, ao fazer uma biópsia, estou a aumentar o risco de uma infecção, por exemplo, que com estes exames não existirá.
E, finalmente, muito maior capacidade de tratamento, porque vamos ter capacidade de gerar tecidos que não temos. Eu preciso de um fígado, ou preciso de pele, no meu caso, ou preciso de cabelo e posso gerar esse tecido. Capacidade de manipulação genética e a capacidade de também ter dispositivos que entram dentro do corpo humano e que vão tratar as coisas à distância com a nossa ordem. Quais é que são os principais perigos? Tentando responder à pergunta que me geraram. O grande perigo e maior que eu vejo é uma grande discrepância na capacidade da população obter cuidados. Se nós virmos na Europa, na maior parte dos países ao dia de hoje, quem está realmente doente encontra quem o trate bem nos hospitais públicos de uma forma geral. Em toda a Europa, mesmo um pobre encontra um tratamento bom. Eu penso que a tendência poderá ser perder-se um bocadinho esse bom tratamento da maior franja da população. Por outro lado, uma perda total da relação médico-doente. A relação médico-doente tem tem dois tipos de efeito muito importantes. Quando prescrevemos um medicamento, o ser o médico ao prescreveu tem um efeito muito superior ao doente simplesmente tomar um medicamento. É o que nós chamamos em medicina o efeito placebo. Ou seja, aquela confiança que o doente deposita no médico, por si só tem um valor acrescentado. Por outro lado, a própria relação entre pessoas também tem um valor acrescentado que vai ser perdido. Será uma dermatologia, podemos ter uma dermatologia sem compaixão nem piedade, será uma dermatologia totalmente mecânica, como eu já vos disse, mais dada ao erro, muito defensiva, em que os médicos vão pedir muitos exames porque os pacientes vão ter acesso a informação ilimitada e os médicos vão estar sempre a pensar que o doente um dia vai poder processar-se. Um médico, como surge muito nos filmes que vemos na televisão nos Estados Unidos, mas um dia pode, com este tipo de medicina, chegar a cá. E o principal problema é que a captação de valor relativamente aos atos médicos vai ser efetuada, sobretudo, pelos donos das máquinas. E, portanto, esse valor vai ser retirado aos atuais prestadores de cuidados. Reparem, quando vamos a um hospital atualmente e vamos a um médico, o médico prescreve um medicamento, mas alguém fabricou esse medicamento, alguém o transportou para a farmácia, na farmácia está um farmacêutico que teve que estudar e que nos dá o medicamento. Às vezes é um medicamento que pode ser injetável e é necessário uma enfermeira injetar o medicamento, ou seja, há toda uma cadeia envolvida nisto. Se houver um único player, chamemos-lhe Google, ou chamemos-lhe Apple, ou chamemos o que quisermos, que envolve tudo isto, que tem os robôs, a loja virtual com os produtos, que presta o cuidado de saúde em casa, envia um drone à nossa casa para nos fazer o tratamento, engloba o transporte, engloba a forma como o robô que nos faz o tratamento, é um único player, portanto todos os outros players da atualidade ficam um bocadinho a arder, como se diz em português, e por outro lado aumenta muito o erro, porque o facto de haver muitos players detecta muito mais facilmente um erro que ocorra na cadeia. Haver apenas um player vai aumentar muito o erro. Para terminar, qual é que era o futuro que eu gostaria para a dermatologia, que não é o que eu vislumbro que vai acontecer? Era conseguirmos ter uma simbiose entre, primeiro, conseguir ver o infinitamente pequeno, mas sem perdermos o todo do paciente. Em segundo lugar, a capacidade de aceder muito rapidamente a um prestador de cuidados, mas ao mesmo tempo, quando tivéssemos o ato, termos a proximidade do prestador do ato, com tudo o que isso implica do ponto de vista humano. Por outro lado, termos uma capacidade de atuar sobre as coisas, seja com robôs, com dispositivos, etc., mas sem nunca esquecer a caridade no sentido bíblico do termo. Finalmente, termos tecnologia, mas uma tecnologia que é usada de uma forma muito regulada, para não poder haver o tal player que toma conta de toda a medicina. Como dizia Petrónio em Roma há 2000 anos, a medicina é sobretudo o consolo da alma. E é esse tipo de medicina que eu faço os meus votos que possa continuar a existir daqui em diante. Muito obrigado.